Boa noite. Todas, boa noite a todos. Quem estava aqui à tarde, não é chamada não precisa se preocupar. O professor tem maneira de chamada, mas tá legal. A maior parte estava aqui, legal. Tá dando colo, hein? Você viu? O pessoal vem. Não foi por causa do lanche, né? Tudo bem, tá legal. Tá bom. Bom. Eu estava. Deixa eu ver se vai dar, que eu sou meio azarado com tecnologia, né? Falta de sorte, né? Mas vamos ver. Vai torcendo, hein? Filhinha, peraí. Um pouquinho, vamos ver aqui. E vocês sabem que depois dos 25 anos, né? A gente só com. Ó. Eu queria um mini filminho. Baixar o telão. Uma estrada que era sua e que você já conhecia. Na verdade, não se trata nem de um desvio que mais adiante retoma o caminho original. Não. Os caminhos que se abrem à sua frente são novos. Você não conhece nenhum deles. O terror é uma mudança. E para seguir adiante, você vai ter que escolher um deles sem ter a certeza de qual é o melhor. Agora você está diante de uma escolha desse tipo. Aderir ou não ao programa de desligamento voluntário que o Maurício está oferecendo. Quando uma empresa implementa uma estratégia nova, quando ele implementa a cultura nova, quando ele coloca novos procedimentos, né, ele precisa de alguma forma dizer para as pessoas que estão na organização até aquele momento, né, quer ficar comigo? Está comprometido comigo? E um dos instrumentos que tem sido usado é o PDV como uma forma de dizer: se você não está afim de ficar comigo, eu vou te ajudar na condução do seu futuro profissional. O PDV no Banespa foi planejado tendo em vista o que existe de mais moderno no mercado. Além de vantagens financeiras, o PDV inclui uma prorrogação dos benefícios ligados à saúde e uma infraestrutura para dar apoio àqueles que resolverem seguir por esse novo caminho. Basicamente, o bom candidato para o PDV é aquela pessoa que está insatisfeita com aquilo que vem fazendo, ou aquela que quer retomar alguma atividade na qual se formou, na que fez o curso anteriormente, aquelas pessoas que estão querendo voltar para a sua antiga cidade. Essas pessoas são as mais adequadas para o PDV. Basicamente, a pessoa deve olhar para si própria e encontrar dentro dela essas características. Alguma coisa que ele está querendo reconquistar na vida. Quando tudo muda, quando é difícil decidir o caminho a seguir, nós continuamos a ser a referência mais importante para nós mesmos. Por isso, um bom ponto de partida é olhar para si próprio, avaliar suas capacidades e habilidades, seus pontos fortes, fraquezas e limites, é o primeiro passo para tomar qualquer decisão. Metade da resposta em relação a aderir ou não ao PDV está dentro de você mesmo. Quando você se dá um tempo para você analisar suas coisas, discutir a mesma salário, botar no preço e não saber como que eu deveria abordar. Para mim é muito importante eu entender a ajuda dos especialistas. Este pode ser também um momento de reunir a família. Ter a família do seu lado vai aumentar a sua segurança e a sua confiança. Na minha estrutura familiar, todas as decisões complexas eram tomadas em conjunto. E sair do emprego de presidente de televisão era uma coisa que eu tinha que dividir com eles. Por 3 meses nós nos reunimos e fizemos uma lição. Nas 3 primeiras eu perdi.
construir um discurso para deixá-los tranquilos e demonstrar para eles que aqui eles iam continuar estudando, nós íamos continuar pagando a escola que neles, a gente ia continuar fazendo alimentação, que eles iam assistir ou passar por esse processo. Evidenciar isso talvez seria uma experiência importante para eles. Ao optar pelo PDV, você não estará sozinho. O programa de desligamento voluntário que o Banespa montou inclui um amplo apoio aos funcionários. Através do COC, Centro de Orientação de Carreira, você poderá se atualizar profissionalmente e aumentar suas chances de sucesso, seja no Banespa, seja em outras empresas, seja num negócio próprio. O Centro de Orientação de Carreira é um centro que foi criado para apoiar os profissionais nesse processo de transição profissional. O centro oferece 3 aspectos que são fundamentais nesse processo de transição: uma estrutura básica, acesso a um conjunto amplo de informações e suporte de profissionais especializados. Esse processo faz com que esses profissionais façam toda uma reflexão sobre a sua carreira, elaborem um currículo, conheçam o mercado de trabalho e definam ações que ajudem a eles ser bem-sucedidos nessa busca de uma nova colocação. Ninguém pode dizer qual é a decisão correta, mas é fácil dizer o que é errado. Errado é ficar imóvel, não tomar decisão nenhuma, esperar que tudo se resolva por si mesmo. Tomar uma decisão num momento como esse, onde tudo que se sinaliza no mercado é que a vida profissional é difícil, né? Que você conseguir emprego é difícil, que você montar um negócio é difícil, né? Pode ser assustador. Mas também o outro lado da moeda é você pensar, você vai ficar num ambiente que também está mudando. Ele não é mais o mesmo ambiente. Então, se eu pudesse fazer alguma recomendação, assim, pondere muito bem os 2 lados. Né? A decisão que você está tomando é uma decisão de vida, é uma decisão de um novo projeto. Não importa se você está ficando ou se você está saindo, ele é um novo projeto. A escolha é sua e a responsabilidade também. Nossas vidas são assim, conjuntos de caminhos escolhidos e outros apenas sonhados. Quando esses caminhos nos conduzem aonde queremos, chamamos isso de felicidade. Quando nos conduzem a situações adversas, achamos que tivemos má sorte e felicidade. Na verdade, tanto nossa felicidade quanto nossas adversidades são quase sempre fruto das nossas próprias escolhas e decisões. Há uma coisa muito importante acontecendo na sua vida e é essencial que você se posicione com equilíbrio e coragem. É importante lembrar que mudança também pode significar oportunidade. Mudança nunca é o fim, é sempre um novo começo. Primeiro, como é que eu consegui esse vídeo, né? Você está perguntando. Eu consegui esse vídeo porque eu tinha uma orientanda de mestrado que era do staff do Banco do Brasil. E ela me arranjou esse vídeo. Ela pesquisou, ela saiu rapidamente. E a equipe que fez a reestruturação produtiva do Banespa e do Banco do Brasil era exatamente a mesma. Tá? Então vamos tentar entender um pouquinho esse vídeo, que eu acho que é interessante, né? A gente tem que tirar o chapéu à competência de certas pessoas em matéria de expressão visual, né? É um vídeo que, se vocês podem ver, extremamente bem feito, muito bem feito, né?
E esse vídeo foi passado a todos os funcionários do Banespa e a todos os funcionários do Banco do Brasil, com pequenas modificações no vídeo do Banco do Brasil. Vejam bem em que ele consiste. Né? Eles escolhem que ator. Podiam ter escolhido uma série de atores. Né? Nós temos bons atores no Brasil. Né? A gente quer saber, afinal de contas, da nossa competência televisiva ou cinematográfica, basta você assistir uma novela mexicana, por exemplo. Você fica achando que realmente o Brasil é top, né? E é mesmo, a diferença é brutal. Mas por que eles escolheram Estênio Garcia? Né? Isso, ele estava fazendo uma minissérie, pelo bem, né? Se lembram? Carga pesada. Com quem? Com Antônio Fagundes, com o bonitão Antônio Fagundes. Né? E vocês devem se lembrar muito bem, né? Afinal de contas, né? Semana das Mulheres, porque essas mulheres, né, não podem também. Né? E vocês devem se lembrar de Carga Pesada, que o Antônio Fagundes faz um cara mais pragmático, sujeito, não é que era malandro, mas ele tinha que se virar na estrada, né? O caminhoneiro é assim, você tem que ser criativo, tem que saber, ele era então, aquela barba e tal, às vezes ele se metia numa enrascada, chegava lá para a mocinha do posto, ô, me arranja isso, não sei o quê, meio sedutor, era boa pessoa, mas era um cara que, se necessário, pequenas mentirinhas, né? Informações pela metade, não é para fazer mal para ninguém, não fazia, mas ele até certo ponto era um pouquinho macunaíma, né? Quer dizer, um certo afrouxo em algumas questões, né? Mas uma boa pessoa. Mas ele tinha o seu fiel escudeiro, mais ou menos, quase o Sancho Panza, né? Cervantes, né? O seu fiel escudeiro, quem era? Era esse que acabou de falar para o Estênio Garcia, né? Era esse aqui. Que era quem? Era um sujeito ingênuo, praticamente. Né? Só que você não tinha que falar isso, vai falar não sei o que lá, ele falava toda a verdade, não era para falar, não vão deixar o caminhão passar, né? Estava com 40 anos, não, você podia falar que tinha 39, né? Uma coisa, né? E o Estênio Garcia fazia sempre o papel o quê? Do bom moço, do ingênuo, do sujeito que nunca mente, mas principalmente de um sujeito que representa o bom chefe de família. Né? Ele era honesto demais, a ponto de, às vezes, atrapalhar um pouquinho. Né? Esse é o Estênio Garcia. E como ele muito bem disse, né, estava fazendo o maior sucesso. O maior sucesso. É claro que eles não poderiam ter escolhido, como a gente falou, né, melhor ator naquela hora. O Estênio Garcia foi contratado por essa consultoria, né? Sendo que uma das pessoas desta consultoria, infelizmente, estudou comigo na PUC, foi você, eu fiz a graduação em psicologia, né? E ele foi contratado para justamente tentar fazer com que as pessoas que assistissem esse filme tivessem aquela primeira imagem que vocês visualizaram, uma placa de trânsito que expressa dois caminhos a tomar. Né? O roteiro foi todo escrito por essa consultoria, boa parte por essa pessoa. Né? E é muito claro, vocês devem ter percebido a mensagem. Ele começa, inclusive, aconselhando, na verdade, pensem bem, vejam bem, não é qualquer decisão, não é? A coisa é séria, isso não é brincadeira, mas o mundo está mudando. Mas as coisas não são como eram. Mas o banco está mudando. Quem estava atrás, vocês lembram do que eu falei? De algumas técnicas utilizadas que você coloca os mais antigos, os mais idosos como dinossauro? Em outras palavras, é o que ele está fazendo. Só que ele não está dizendo, ele está sendo muito mais inteligente e eficaz.
Ele está fazendo com que as pessoas se sintam como tal. A mensagem subliminar é mais ou menos o seguinte: cuidado, porque você pode estar se transformando num dinossauro. Mais do que isso, ele age tal como o advogado do diabo, naquele filme, se lembra, Advogado do Diabo? Pelo Patini, que dá um show de interpretação. Quando ele chega para aquele advogado ambicioso, que tem uma mulher que está enlouquecendo, em parte devido à sua ausência total, e o advogado faz um verdadeiro discurso moralista em pleno metrô de Nova York para esse jovem advogado. Veja bem, trabalhar aqui nesse escritório vai ser maravilhoso, você vai se transformar num excelente causídico, será, sem sombra de dúvida, invejado pelos demais, o salário é elevadíssimo, mas veja bem, a sua mulher precisa de si. A sua mulher está precisando de você. Veja bem que ela está mal. Ou seja, a lógica mesmo. Eu coloco todos os prós e os contras, seduzo imensamente, mas deixo que a responsabilidade da decisão, e ele fala literalmente isso no final, a decisão é sua. Ou seja, se acontecer qualquer coisa, se você adoecer, se transformar no mendigo, ou se jogar da ponte, foi você que decidiu. Deu para perceber? Exatamente a lógica desse filme. Uma tremenda manipulação psicológica. Muitíssimo bem feita. Mais do que isso. No começo ele vem, está andando, né, vagarosamente, isso é subliminar. Vejam bem que na cena final ele quase corre. É diferente. Ele está caminhando. Né? Esse banco obrigou que todos os funcionários assistissem a esse vídeo. Vocês me diriam, bom, mas afinal de contas, tudo bem. Excelente exemplo de manipulação psicológica, né? Bem na lógica pós-freudista, né? A gente percebeu, né? Esse mundo que a gente já falou, no qual certos valores são altamente flexíveis, né? Tal como sistemas produtivos. Dependendo da hora e da vez, quando nos interessa, ok, sejamos probos, sejamos todos nós excelentes funcionários, né? A honestidade é fundamental, o compromisso com o banco é fundamental, mas na primeira indicação de que a taxa de lucro está diminuindo, corta de 30%. Isso que eu chamo de flexibilidade de valores. Então é muito interessante porque esse vídeo foi assistido por todos justamente à época que começou uma reestruturação produtiva no Banespa e no Banco do Brasil. E como vocês perceberam, o vídeo é muito eficiente, é extremamente sedutor, mas obviamente, né, nem todos se sentiram tão seduzidos por esse vídeo, até porque à época os sindicatos eram muito fortes, mais fortes que hoje, e havia associações internas também que se conjugavam com os sindicatos. O que aconteceu com aqueles que não foram seduzidos por esse vídeo e pelos discursos de muitos gestores internos? Eles usaram de uma técnica, sem sombra de dúvida, é mais demorada, mais trabalhosa, não televisiva, mas extremamente eficaz. Eles usaram o assédio moral como instrumento de convencimento. Aqueles que não tinham aderido ao PDD, Programa de Demissão Voluntária, ou PDI, como foi chamado nos bancos, incentivado, né? Começaram a ser assediados moralmente. A começar por outros consultores, entre aspas, que foram contratados, que davam palestras motivacionais, interpretem esse termo motivacional como vocês quiserem, nas quais se colocavam
de forma explícita as virtudes daqueles que são empreendedores, autônomos e, portanto, corajosos, viris, e a fragilidade intelectual e emocional daqueles que permanecem estáticos. Nessas palestras, geralmente se comparava gerações diferentes e setores também diferentes. Isso fez com que, no mesmo banco, você tivesse várias categorias de funcionários. Aqueles que no começo eram enaltecidos e se mostravam, você poderia mostrar que eram altamente produtivos, mesmo que não fossem. E aqueles que eram vistos como o quê? Menos produtivos, para não dizer mais acomodados, para não dizer vagabundos. Isso fez com que boa parte da união que ainda existia se tornasse cada vez o quê? Mais única. Feito isso, as pessoas passaram o quê? A não confiar mais nas outras. Até porque se sentiam espionadas pelos demais grupos. Veja bem, é uma primeira técnica que é extremamente utilizada no assédio moral. Você isola. É aquilo que eu falei na parte da tarde. Assédio moral não é qualquer coisa. É um conjunto de condutas abusivas, frequente, intencional, geralmente de longa duração, que objetiva atacar a dignidade e a personalidade das pessoas, e geralmente fazendo-as adoecer e a pedir demissão. Isso é muito interessante, porque no assédio moral, geralmente existe uma intenção explícita ou implícita. É fazer com que o sujeito ceda em alguma coisa em relação à organização ou simplesmente caia fora. E foi o que o banco pretendia. Quem não aderisse ao PDV era assediado. Quem aderisse ao PDV só depois saberia das consequências. Aliás, no Banco do Brasil, por exemplo, sempre houve uma imensa tradição de empréstimos aos seus funcionários. Né? A casa própria, o carro próprio, a moto própria, a cama própria, tudo próprio. Né? E, obviamente, crédito fácil, a gente acaba o quê? Comprando até o que não precisa, né? E é o que as pessoas faziam. Então, muitas das pessoas que aderiram ao PDV do Banco do Brasil, que me parece que foi muito diferente, depois de poucos meses, receberam a conta em casa. Ou seja, descobriram que tudo que receberam no PDV, todas as benesses, entre aspas, que receberam no PDV, duraria muito pouco. E tem que pagar o quê? Paga o banco. Às vezes com juros e correção monetária. É claro que nesses programas, né, estão bem feitos e ninguém ia lembrar a respeito disso. Por isso que alguns se suicidaram, inclusive, que foi uma parte da tarde. Se suicidaram por desgosto e por se verem totalmente aderidos, sem nenhuma chance de se situar em lugar nenhum. A fala de Estênio Garcia, além de manipuladora, é mentirosa. Você pode se situar bem em outro banco, em outra empresa, como autônomo. Eu não conheci nenhum autônomo que consiga ser autônomo sem capital. Autônomo sem capital é mendigo. Ou não? Não existe isso. No capitalismo não existe isso. É uma bobagem. Pouco mundo você tem que ter. E foi o que aconteceu com muitas pessoas. Não é? Então, a primeira técnica que foi utilizada por esses bancos foi a técnica de isolamento. A segunda técnica, que é uma tática muito utilizada no assédio, é a desqualificação. Por que a desqualificação? E foi logo em seguida. Eles começaram a trocar o sistema, inclusive, informático, começaram a ver de nossos programas. No meu entender, e pelo que ela, minha aluna, que era, conhecia profundamente o banco, de forma proposital, eles sabiam que os mais jovens se adaptariam com maior celeridade, porque o cara já nasce no berço, já está no computador, né? A
essas novas tecnologias. Os mais antigos, não é que não conseguisse assimilar o conhecimento. Devido à própria situação de teste de reestruturação cognitiva, eles se sentiriam o quê? Se sentiriam com medo, com receio. E essa era uma forma de fazer com que eles aderissem ao PDV, facilitaria a opção deles. Aqueles que lá ficaram, então eram tidos como o quê? Incompetentes. Se há coisa no mundo corporativo que não pode ser dita por ninguém, não deve ser dito em relação a ninguém, é que ele é incompetente. Numa sociedade capitalista como a nossa, e não interessa que tipo de empresa, de organização, pode ser manufatura, pode ser serviço, pode ser banco, pode ser universidade, pode ser hospital, não existe nada pior do que você falar, olha, o Eloane é um incompetente, aquele lá é um incompetente. Quando você desqualifica uma pessoa, por isso que essa tática é muito utilizada, você não desqualifica apenas como profissional, você desqualifica como pessoa. Feito isso, e isso em relação às mulheres geralmente era acompanhado esse elemento de um outro elemento de conotação sexual, espalhava-se que a boca pequena, aquelas que permaneciam, é porque tinham, de alguma maneira, sido beneficiadas com certa proteção em relação a alguém, insinuando que aquelas pessoas que lá estavam eram por proteção ou porque cederam no que concerne a outros favores. Feito isso, desqualificado do ponto de vista profissional, você desqualifica o sujeito moralmente, ou seja, você destabiliza o sujeito emocionalmente. E daí você passa para a fase segunda, qual é? O adoecimento do funcionário. É claro que aquela pessoa adoece. E mais, quanto mais envolvida com a organização, mais o baque, maior a depressão, porque maior era o compromisso, e mais profunda a depressão. Eu estou falando de depressão, eu não estou falando de tristeza. Se confunde muito para de tristeza com depressão. Eu estou falando de déficit intensivo, depressão mesmo, doença, ponto. É claro que uma pessoa em estado de depressão, ela não pode trabalhar como trabalhava. Então, o que a gente estava conversando com a Roseli, né, hoje à tarde, né, o que a gente faz com uma pessoa aqui? Bom, primeiro, parte do pressuposto que essa pessoa que chega para cá doente, e já não é aquela pessoa, talvez você tenha conhecido há 2, 3 anos atrás, que passava aqui para se associar. Outra pessoa, uma pessoa doente. E quem está doente, quem está deprimido, tem a sua memória comprometida, tem sua capacidade cognitiva comprometida, porque ela não dorme bem, ela não se alimenta bem, ela acaba tendo problemas com a família e de ordem conjugal, sim, senhores. Ela agride os filhos porque não consegue rebater ou não tem coragem de agredir o agressor. Então você vê pais generosos agredindo o filho, agredindo a companheira, a esposa. E você vê mães, como eu acompanhei um caso de uma aluna minha, que chegou aos prantos porque jogou a filha de 3 anos contra a parede. Graças a Deus o problema foi pior. Porque as pessoas descompensam. Elas são agredidas e tem o quê? Agredir quem está próximo. Aliás, essa é uma grande mazela, é um grande problema da violência do trabalho. A violência no trabalho repercute, sim, na família. Tanto que eu tenho defendido, quando escrevendo com a Margarida, um artigo que parte do pressuposto que isso é um crime continuado. Nós vamos defender essa tese no meio jurídico. É o que tem acontecido. As famílias se estruturam. Casais que se dão bem começam a desconfiar. Óbvio. Um sujeito que passa, como eu conheci pessoas de 3, 4 anos, jovem, moço, sendo assediado, humilhado, e aí é uma questão de gênero, é claro que chega um ponto que ele entra num processo de depressão tamanho que ele não consegue sequer ter uma relação sexual com a esposa. O problema é você explicar para a esposa
que ele está tendo uma relação porque ele está doente. Porque a primeira coisa que ela vai achar é que ele arranjou uma outra pessoa. E o que é pior, a agressão agora passa a ser o quê? Em casa. Ele é agredido lá fora e ele é agredido dentro. Quando isso acontece, senhores, é um passo curto para o suicídio. Porque ele perde o único lastro verdadeiro que ele tinha. Talvez o único espaço no qual ele se sentia respeitado. E a sua imagem como profissional, que já está vilipendiada, vai ser acompanhada de uma imagem ainda mais violentada como homem. É um atentado à virilidade daquela pessoa. E é por isso que ele se mata. Ele não se mata porque ele é covarde. Ele se mata porque ele tem mais nada a perder. Ele já perdeu o emprego, ele perdeu a dignidade, agora ele perdeu a família. E foi exatamente o que aconteceu nesse processo de reestruturação desses dois grandes bancos. Obviamente, alguns foram renitentes. Obviamente, alguns teimosos, entre aspas, lá permaneceram. E lá permanecendo, não só foram destabilizados emocionalmente, tentando se provar que eram incompetentes, como, em alguns casos, espaços, mas que houveram, foram acusados do quê? Daquilo que ninguém poderia ser acusado, por exemplo, num banco do tipo Banco do Brasil. Foram acusados do quê? Aquilo que realmente dava margem à justa causa, a uma demissão sumária, desonrada. Foram acusados de furto. E garanto a vocês, trabalhando com isso há mais de 10 anos, que se tem coisa que destabiliza emocionalmente uma pessoa, principalmente uma pessoa honesta, como nós, né? Pessoas honestas como nós, é ser acusado de furto. O sujeito que interessa ser peão, quando fala peão, é peão mesmo, não sabe escrever o nome, ou se é um altíssimo executivo, o sujeito se estabiliza por completo. Você quebra a espinha dorsal do sujeito. Alerta, atualmente é uma das técnicas mais usadas. Não só no setor bancário, saibam disso. Está na moda. Insinua-se, desconfia-se que houve furto. E o medo é tamanho que muitas vezes o cara põe o quê? Os pés, os dedos, e faz bobagem. Vejam bem, aqueles que lá permaneceram tinham que conviver agora com a sensação de que estavam sendo o quê? Mal vistos. Pela alta direção, não, pelos próprios colegas. Ter uma acusação de furto, você fica mal com quem está em cima, mas principalmente, você fica mal em nível total. O próprio grupo desconfia. O próprio grupo fica desconfiado em relação àquele sujeito. Mas era mais um fator do quê? De desestabilização emocional. Para completar, obviamente, usou-se mais uma tática que é muito comum, né? Que não permitir, de forma direta ou indireta, que esta pessoa tenha contato nas horas de não trabalho com os demais funcionários. Se o isolamento, como nós vimos, é comum nessas situações, mas o isolamento no ambiente de trabalho, na hora do lazer ou na hora do almoço, acrescido esse isolamento laboral, a questão se torna ainda muito mais grave. Por quê? Ele acaba não tendo mais nenhum feedback de ninguém. Vimos que a assédio moral é um conjunto de condutas abusivas, frequente, intencional, com certa duração no tempo, que atinge a dignidade e a personalidade da pessoa. Certo? Ok, tudo bem. Agora vocês imaginem, você não tem com quem compartilhar o que está sendo, ou melhor dizendo, o que está ao seu redor.
o que está acontecendo com você. Imagine você ter dúvida do que você está vendo, do que você está percebendo, do que você está ouvindo. Imagine você perceber que o gestor, o gerente, o supervisor, sei lá quem for, cumprimenta a todos de uma maneira, mas quando chega nesse, só fala oi. Imagine isso. Como é que fica a cabeça dessa pessoa? Por que ele convida todo mundo para almoçar, mas não convida a mim para almoçar? Por que a todos, quando ele sai do trabalho, ele se despede, e a mim, ele sempre o quê? Se esquece. As pessoas acabam não tendo mais confiança em quem? Na própria percepção. E é isso que é enlouquecedor. E essa foi a tática que foi utilizada para aqueles que teimosamente permaneceram na organização. É uma tática de enlouquecimento. Você isola no trabalho e isola fora do trabalho. Você faz com que as pessoas, isso foi usado até no Clube Banesco, com que as pessoas fiquem cada vez mais inseguras. Quem não adere ao PDV acaba aderindo o quê? Ao psiquiatra. A pessoa fica completamente o quê? Descompensada. O pior de tudo é que a consultoria que coordenou esse plano de demissão voluntária, se é que se pode chamar de voluntário, né? Pessoas gabaritadas da área de saúde, nossos colegas, psicólogos e médicos, né? Eu tenho gráficos lá, um dia eu vou, na hora certa eu vou fazer, tem um processo lá no Justiça Federal. Sabiam que algumas pessoas se matariam. Isso foi verbalizado em reuniões da diretoria, que elas não aguentariam o tempo. Sabia-se que algumas pessoas conviviam aquela violência. Isso foi feito. Né? Foi feito em nome da modernização do sistema bancário. No assédio moral, as coisas não acontecem sem sobreaviso. As pessoas adoecem fisicamente, elas adoecem psicologicamente, elas adoecem socialmente. As redes, fora do trabalho, dentro do trabalho, vão sendo podadas. E é óbvio que quando essa pessoa busca o suicídio, e quem busca o suicídio, todas as pesquisas científicas sabem que as pessoas que estão se matando, não estão se matando porque estão deslocadas, essa é bobagem, essa é uma ideia antiga do suicídio, que o Kant está tanto superado. As pessoas que estão se matando sabem que estão se matando, têm consciência disso, e se matam, porque é a única forma de se livrar de um imenso sofrimento. As pessoas que estão sendo assediadas, elas já se isolaram, já foram isoladas, e chegam ao suicídio, por quê? Muitas vezes é a única forma de simbolicamente, tal como um guerreiro oriental, tentar resgatar a sua dignidade. Senhores, chefia de projetos, na planta de Grenoble, que é a planta mais moderna que tem, sempre que nós temos a carta de um que escreveu: faço isso, pois não aguento mais trabalhar. E ele se jogou na hora do almoço, ao meio-dia 15, no chafariz central, que era um prédio triangular, no chafariz central da praça desse prédio. Nada mais poderia ser eficaz para demonstrar a sua insatisfação. É quase um ritual macabro, como se diz: eu quero mostrar para todos o que eu estou passando. Aliás, para quem não sabe, o presidente da Renault, eu sou Volkswagen brasileiro, você me dessa, realmente? E foi o mesmo que fez a reestruturação da Nissan, sendo que a Nissan sempre foi uma empresa que cobrou muito dos seus trabalhadores, mas nunca ocorreu um suicídio. Coincidentemente, quando ele foi para lá, dois se mataram. Tanto que o apelido do nosso querido compatriota, né, brasileiro no Japão, sabe qual é que é? Corta-cabeças.
E na France Telecom, né, que é a maior empresa de comunicação da França, ocorreram 25 suicídios, o último foi há 2 meses, 25 suicídios em menos de 2 anos. Dá na média, uma média razoável, um suicídio por mês. E respondendo à questão das psicólogas e as ciências sociais aqui do sindicato, como fazer? Não façam o que o vice-presidente da France Telecom, amigo pessoal do Sarkozy, fez. Ele disse que, afinal de contas, aqueles 25 suicídios eram normais. Que eram pessoas que já deviam ter problemas. O Sarkozy, que pode ser tudo, mas não é burro, demitiu o próprio amigo no dia seguinte. Porque é um ato decepcional, burrice, falar um negócio desse. Você falar que você tem 25 pessoas na empresa totalmente translocadas, que às horas da noite podia se matar. E que a empresa não tem nenhuma responsabilidade em relação a isso. Vejam bem, eu falei de algo que aconteceu há mais de uma década atrás, essa reestruturação dos bancos. Agora estou falando de fatos recentíssimos. Um que começou há 2 anos e está até agora, e o outro que é desse ano. Isto na França. No Brasil tem coisas piores. Aqui mesmo, não, aqui não, sejamos precisos, em Santa Catarina, não faz muito tempo, houve uma denúncia na qual constatou-se que mulheres eram amarradas, literalmente, acorrentadas, na máquina de costurar suas pernas até que dessem produção. Nós estamos falando de nenhum território perdido, sabe se é território, se é estado, nós estamos falando de Santa Catarina. Não é qualquer estado. E amarrava as pessoas, amarrava a perna das moças, e enquanto elas não acabassem a produção, eles amarravam. Todas eram mulheres. Todas tinham sua ida ao banheiro controlado. E muitas delas, obviamente, né, como vocês já devem desconfiar, tinham passado por assédio sexual e moral. Aquelas que não cediam, passaram por assédio moral. E óbvio que essa atitude grotesca, né, tinha uma função, sim, mostrar quem mandava nesse local. Para não pensar que acontece só nos bancos. Lá era uma fábrica, mas uma grande fábrica, né, de confecções, etc, etc. Certo? Triste saber que na área bancária, né, boa parte da mão de obra é feminina, a gente acaba tendo uma certa ajuda às estatísticas de assédio moral, né, como nós vimos à tarde. A gente sabe que as mulheres são mais assediadas do que os homens, e as mulheres de cor de pele negra ainda são mais assediadas do que as mulheres de cor de pele branca, devido à dupla subordinação. É mulher e é negra. Há casos, como eu coloquei no jornal da Globo, vai sair a semana que vem, nós já tivemos casos mais interessantes ainda, entre aspas. Né? É mulher, é negra e é lésbica. Né? E é por isso que nos call centers, por exemplo, né, existe uma certa preferência por pessoas que são discriminadas, tanto nos call centers dos bancos, que são discriminadas sexualmente, ou por raça, ou por orientação sexual, ou por uma questão de gênero. É interessante notar que existem sim, em call centers, pessoas que vão trabalhar no call center porque receberam
uma discriminação ainda maior, praticamente insuportável, em outros ambientes de trabalho. Lá, como o trabalho é isolado, o contato é virtual, basicamente, na verdade, a pessoa se sente, é uma defesa inconsciente, minimamente o quê? Protegida. Só que a gente já viu, como já falamos, né? Vai durar no máximo essa proteção 2 anos ou 3 anos, não mais do que isso. E até em cima da fala do meu colega, que foi muito interessante, né? Até só para complementar, uma das técnicas utilizadas no call center, em quase todos os call centers, em relação aos portadores de DOT, sabe qual é que é? Colocar o sujeito num aquário, eles chamam de aquário, carinhosamente. Ou seja, a moça diz que está com um problema de DOT, tudo bem. Você conseguiu um atestado médico? Nós respeitamos a medicina e a ciência. O médico falou que você está mal, o psicólogo falou, ótimo, não faz mal, mas você não vai trabalhar. Coloco literalmente a pessoa num espaço no qual ela vai ser visualizada por todos que entram e saem. Ela vira uma espécie de planta num vaso. Todo mundo passa e vê ela sem fazer nada. O que acontece? Piadinha. Da seguinte ordem: poxa, que legal, né? Eu também quero essa doença para mim. É bom, né, ficar aí sem fazer nada. Você imagina o que você ouviu isso num dia? Você dá risada. Bobagem. Antes eu do que você, né? 2, 3. A pessoa de uma semana, ela está rezando para voltar para o posto de trabalho. Depois de 2 semanas, ela não suporta sequer ouvir na empresa. Depois de alguns meses, ela está morrendo. Que além de ser humilhada pela situação, ela simplesmente se torna o quê? Um ninguém, um nada, uma coisa. Essa é a realidade. E a associação entre a Lei DOT e o assédio moral. E isso é altamente produtivo para a imagem da organização. Porque, afinal de contas, a gente faz aquilo que a gente nunca deve fazer. A gente individualiza a questão do assédio moral. A gente coloca o assédio moral como sendo produto de relações interpessoais. Nada tendo a ver com a forma de organizar o trabalho. Nada tendo a ver com as metas. Né? Tal como aquela testemunha, não sei o que disse, né? Que no banco dela não havia metas, não havia um plano, não havia nada. Né? Você coloca a responsabilidade no indivíduo ou no gerente, ou no subgerente. Que muitas vezes uma pessoa que está passando por pressões também horríveis, não isenta de responsabilidade, mas está passando também por situações muito difíceis de serem o quê? Caminhadas. Só que o assédio moral, ele é mais perto em lugares nos quais se confunde segurança e vigilância com desrespeito ao corpo e à alma das pessoas. Num banco em São Paulo, só para vocês terem uma ideia, não é um banquinho, não. É um bancão, um dos maiores do Brasil, deve estar entre o terceiro, quarto do Brasil. Né? Nós recebemos uma denúncia que foi confirmada. Era um setor de cartões de crédito. E a gerência dessa unidade, que é uma das unidades centrais, né? Uma das avenidas mais badaladas, mais charmosas de São Paulo, né? Porque eu moro lá perto, né? É mesmo. Né? Símbolo de São Paulo, também era nos confins. Né? Resolveu instituir uma prática que ele julgava cientificamente bastante eficaz. Como as pessoas trabalhavam com cartões de crédito, esse gestor resolveu instituir uma técnica de sorteio aleatório. Olha que nome bonito, né? Científico, né? Sorteio aleatório. Como é que é? As pessoas deveriam vir
todos que trabalhavam nessa unidade, vestindo roupas íntimas de qualquer cor, menos preta. Por quê? Porque toda semana, eles trabalhavam em pequenas células, né? Uma pequena célula de produção composta por 2 ou 3 pessoas ou 4 pessoas era sorteada. Não dá para sortear todo mundo. Demora muito, né? E essas pessoas deveriam fazer o quê? Passar por um corredor semelhante a esse, né? Numa espécie de raio-x. E se houvesse alguma suspeita, do lado ficavam seguranças, essa pessoa deveria agachar-se de cócoras para ser melhor examinada. Em 2007, pertinho da Avenida Paulista, Brasil. Eu não estou falando de campo de concentração. Eu não estou falando de um banquinho, de um mafioso, entendeu? De um banco quase particular, pronto. Eu estou falando de um tremendo banco. Até se uniu, está maior ainda. Uma boa. E o pior, custou para ver denúncia. Custou para ver denúncia. Por quê? Porque as pessoas têm medo. Medo de perder o emprego, medo de ser tidas como incompetentes, medo de não vingarem um outro emprego e, principalmente, medo de elas mesmas se considerarem fracassadas. Os americanos têm uma frase que é muito interessante, são os winners e os losers, ou seja, os vencedores e os perdedores. Foi isso que foi incutido nas nossas cabeças. E é isso que está sendo passado para essa geração, chamada geração Y, que está aqui, já presente na sociedade. Não interessa como você chega lá. O que interessa é que você chegue. Se você tiver que pisar, se você tiver que mentir, se você tiver que abusar, isso é o processo. O que interessa é o processo. Muito mais importante do que o processo é o resultado. E é claro que se a gente tem um conjunto de ideias, um conjunto de princípios que se baseia numa lógica como essa, quando a gente soma a essa lógica o medo corrompe. E como diria Spinoza, o medo corrompe. E o grande medo corrompe todo mundo. E é disso que nós temos que nos livrar. Por isso que a gente tem que fazer não uma, mas 10 reuniões como essa. Temos que nos unir, temos que fazer com que a lógica do trabalho seja uma lógica em cadeia. Sozinhos nós não somos ninguém. Sozinhos nós temos medo e continuaremos com medo. Conjuntamente, esse medo é menor e a dignidade vai ser maior. Essa é o que vocês pensassem também.